Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe e vamos agora à nossa aula dessa semana, sexta semana de curso. Bom, nessa aula nós vamos começar vendo um pouco de como se avaliar ações. Antes de investir em ações, deve-se levar em conta expectativas de rendimentos, o prazo de permanência em uma determinada posição de compra ou venda, e o risco do investimento. Para isso, há vários modelos, há várias técnicas específicas para avaliação de ações. Apesar de que o investimento em ações é muitas vezes intuitivo, se você tem técnicas para avaliar ações e saber quais estão baratas, quais estão caras, quais têm um potencial futuro de crescimento, já que elas representam empresas que estão listadas na bolsa. Se você tem essas técnicas, melhor. Bom, os modelos de avaliação, eles tentam prever justamente o comportamento futuro dessas ações, em especial quanto a seus preços, se vão aumentar, se vão diminuir. Basicamente, tem dois critérios para a análise de um investimento em ações. O primeiro critério, a primeira modalidade de análise, se chama análise fundamentalista. E a segunda modalidade de análise chama-se análise técnica. Qual a principal diferença entre as duas? A análise fundamentalista baseia-se na análise de relatórios contábeis e financeiros, bem como pode agregar relatórios econômicos e análises conjunturais. Enquanto a análise técnica é uma análise de comportamentos, tendências, dado a demanda que tem por uma ação, buscando tentar ver o futuro da mesma. Isso tudo pela análise de gráficos. Bom, tá aqui, né? A análise fundamentalista tenta saber o valor intrínseco de cada ação. Baseia-se, portanto, em demonstrações contábeis e financeiras, comparações setoriais e conjunturais e requer o cálculo de indicadores. Enquanto a análise técnica, também chamada de análise gráfica, interpreta-se padrões de demanda no mercado e, baseado nisso, tenta-se traçar tendências. Nesse gráfico aqui, o autor traçou uma tendência de queda no preço dessas ações, baseado em uma técnica de análise gráfica. Bom, mas nessa aula de hoje, vamos falar com mais precisão da análise fundamentalista. Conforme a SAF Neto 2014, os indicadores de análise eles permitem mostrar o desempenho da empresa em relação aos seus preços, o preço de suas ações. Sob um ponto de vista mais fundamentalista, os principais indicadores que tem para analisar ações são o lucro por ação, LPA, os indicadores de dividendos, e são dois, o payout e o dividend yield, o índice PL, índice preço-lucro, o índice PVP, o índice preço-valor patrimonial, o índice VPA, que é o índice de valor patrimonial, o índice EV, que é o índice de valor da empresa, e o EBITDA. Vamos ver com mais detalhes cada um desses? O lucro por ação, também chamado de índice LPA. Ele mostra o quanto de lucro cada ação proporciona ao detentor, após retirar o imposto de renda. Dessa forma, ele pode ser calculado da seguinte forma. O LPA é igual ao lucro líquido que a empresa teve no exercício, dividido pela quantidade de ações que foram emitidas. E assim a pessoa sabe quanto aquela ação está gerando de lucro baseado nas informações passadas. Indicador de dividendo. Ele
busca mostrar, em termo relativo, quanto do lucro foi distribuído. Afinal, parte do lucro pode ser usado para reinvestimentos, pode ser usado para operações financeiras e não necessariamente distribuído ao acionista. Esses indicadores são importantíssimos principalmente se a estratégia de investimento é uma estratégia focada em dividendos e não apenas em negociações de ações. Bom, o payout ele é dado por o total de dividendos que foi pago por cada ação em relação ao lucro por ação. Note que esse indicador ele mostra justamente a relação, ou seja, quanto em termos percentuais, por exemplo, de dividendos está sendo pago em relação ao lucro que a ação está obtendo, está gerando. Já o dividend yield, ele tem um cálculo diferente. O cálculo dele é dado por dividendos por ação dividido por preço de mercado da ação e, de certa forma, ele está mostrando a relação entre os dividendos que estão sendo pagos e quanto custou ou quanto vale essa ação. É, de certa forma, um indicador de rentabilidade para dividendos. O índice PL. O índice PL mostra a razão entre o preço de mercado da ação e do lucro proporcionado pela mesma. Então, está aqui o cálculo dele. O índice PL é o preço de mercado da ação em relação ao lucro por ação. Note que esse índice ele dá uma ideia do quanto a ação está valorizada em relação ao seu valor intrínseco, ou seja, do quanto estão pagando pela ação, que seria o preço de mercado, dada a demanda, em relação ao que ela tem capacidade de gerar de lucro. Esse é um bom indicador para saber, por exemplo, se a ação está barata ou está cara, se ela está muito especulada ou não. Se as pessoas estiverem desejando muito comprar uma ação, elas vão pagar um preço de mercado que é muito superior ao lucro que ela está gerando no presente, porque eles estão focando no futuro da empresa. Então, esse índice PL tem tendência a subir. Esse indicador pode ainda demonstrar o número de exercícios que é necessário para que o investidor recupere o seu investimento. Note que, se o preço de mercado da ação, por exemplo, aqui, em relação ao lucro por ação, der um índice PL de 2, significa que vão ser necessários pelo menos 2 exercícios, ou seja, que ocorra lucro 2 anos seguidos para pagar o que foi pago, o que foi investido nessa ação. Pelo inverso desse índice, o investidor pode saber a lucratividade da ação. Por exemplo, se o PL for 8, a lucratividade é 1 sobre 8, que é 0,125, ou 12,5% ao ano. O índice PVP. O índice PVP é dado pela seguinte fórmula: preço da ação em relação ao valor patrimonial da ação. O índice PVP ele informa o quanto o mercado está acreditando nessa ação, a ponto de pagar mais do que está valendo o patrimônio da empresa. Obviamente que o mercado pode estar acreditando nessa ação por outros motivos, porque ele, por exemplo, acredita que a empresa é muito promissora, pois tem uma boa gestão, porque ele acredita que a empresa é comprometida com sustentabilidade, com governança corporativa, porque a empresa pode ter, além do patrimônio, pode ter uma expectativa futura de ganhar com intangíveis, por exemplo, royalties, enfim. E isso vai estar sendo captado pelo esse índice PVP. Nesse sentido, quanto maior o valor do índice PVP, mais especulada está a ação, de forma que a demanda da mesma está elevada. Isso pode significar o quê?
que tem muita gente querendo ela, que provavelmente essa empresa é uma empresa promissora, mas pode também estar significando que ela já está cara. Então, precisa-se analisar esse índice em comparativo com outros índices antes de se tomar a decisão. Já o índice VPA, ele é dado por o patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações emitidas. Note que esse índice ele está mostrando o fundamento mais básico para o valor da empresa, o valor da ação, que é o patrimônio líquido da empresa em relação à quantidade de ações. Então, se, por exemplo, você for investigar uma empresa que você pretende investir e esse VPA aqui estiver inferior a 1, significa que o patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações está dando um valor muito baixo, né? Agora, se isso estiver acima, é uma informação relevante, do ponto de vista de que a empresa está com um patrimônio líquido bastante elevado e o valor patrimonial de cada ação está crescendo. O Enterprise Value, EV, ou valor da firma, é obtido pelo produto da quantidade de ações emitidas e do preço de mercado da ação, conforme a seguinte forma. EV é a quantidade de ações emitidas que multiplica o preço de mercado da ação. Então, chega-se ao valor da firma, o valor da empresa. Já o EBITDA é obtido pela soma dos lucros operacionais antes do imposto de renda e a depreciação, conforme essa fórmula aqui. Note que o EBITDA mostra a capacidade de geração de caixa da empresa, quanto a empresa está conseguindo gerar de lucro e de valor para repor a depreciação dos equipamentos e das máquinas da mesma. Então, a razão entre o valor da empresa e o EBITDA mostra quantas vezes o patrimônio líquido da empresa supera a geração de dinheiro. Bom, obviamente que para se analisar aqueles indicadores é preciso ter em mãos os relatórios contábeis financeiros para poder calcular os mesmos. Bom, se você quiser coletar manualmente um relatório contábil financeiro, você precisa ir no site da Bolsa de Valores. Aqui eu listei algumas etapas para facilitar essa busca por vocês em algum dia. Mesmo que vocês eventualmente não queiram decorar como fazer isso, mas vocês podem ter aqui esse roteiro que pode algum dia lhes auxiliar. Bom, você acessa o site da Bolsa, o site da B3. Na página inicial, você procura por acesso rápido, empresas listadas, conforme está aqui na figura. Você vai clicar em empresas listadas. Vai digitar o nome da empresa, por exemplo, Ambev. E aí você vai clicar no buscador. Você vai selecionar o resultado da busca. E vai selecionar relatórios estruturados. Em seguida, você vai selecionar o ano do relatório e vai clicar no primeiro resultado da busca. Por exemplo, as informações trimestrais até junho de 2020 para a empresa Ambev. Bom, você clicou, você vai conseguir visualizar as informações, alguns relatórios contábeis financeiros. Aqui, por exemplo, aqui tá apresentando aqui só 3 contas, porque obviamente não cabia no slide. Mas temos aqui a receita de vendas para o período de 4 a 6 de 2020 e o período do 1 ao 6 de 2020. Temos os custos, temos o resultado bruto. Bom, mas felizmente
nem sempre a gente vai estar precisando coletar relatórios contábeis financeiros e realizar o cálculo desses indicadores, pois já existem sites, feito esse site aí, o Fundamentos, que faz isso automaticamente. Ele automaticamente, o algoritmo computacional coleta esses relatórios e faz o cálculo dos indicadores, os principais indicadores fundamentalistas. Então, o que a gente simplesmente precisa fazer é acessar um site como esse, por exemplo, Fundamentos, pesquisar a ação que a gente quer exibir e, em seguida, a gente vai ter o acesso às informações da mesma. Aqui, por exemplo, eu estou tendo que ir para a Ambev. A cotação dela hoje está em 13,44. E aqui eu tenho o valor, o último valor mínimo que teve há 52 semanas atrás, o valor máximo que teve há 52 semanas atrás, o volume médio de negociação dessa ação, o valor de mercado dessa empresa, o valor de mercado da firma, o último balanço processado, que foi na data de 30/6, o número de ações e algumas informações, alguns indicadores fundamentalistas, como o PL, o PVP, o PEBIT, o VPA, enfim. Bom, pessoal, e com isso foi a nossa aula de hoje. Obrigado e bons estudos.